Então, o convite que eu quero fazer para vocês agora é para a gente vir para a presença. Então, é uma prática chamada de prática dos 3 passos, ou 3 minutos de mindfulness. Muito funcional, que pode ser usado durante todo o dia, quando a gente se perceber confuso, aflito, né? Que tem aquela névoa ali, a gente não está tendo clareza do que fazer diante de uma demanda desafiadora, diante de uma situação que nos aflige, né? Quando a gente tem ali a presença das emoções aflitivas, ou seja, o medo, a tristeza, a raiva, que a gente possa olhar para essas emoções e agir de forma mais consciente. Então, o convite agora é para que vocês se acomodem na cadeira. Se alguém estiver deitado, pode fazer a prática deitado também. Feche um pouquinho os seus olhos. Se acomodem na sua cadeira. Se sente numa posição digna de você. E vamos iniciar a prática dos 3 passos. Comece observando o seu corpo nesse momento. Sua posição sentado na cadeira ou deitado. Os contatos do seu corpo com a cadeira. Dos seus pés com o chão. Observa se surge algum pensamento. Eventualmente, podem surgir pensamentos, um fluxo de pensamento. Apenas observa e deixe-os seguir. Trazendo a sua atenção para o seu corpo nesse espaço. Observando as sensações do seu corpo. Observa se tem alguma emoção presente. Se perceber alguma emoção, não se engaje com ela. Traga a sua atenção para a sua respiração neste momento. Mantenha-se respirando, observando o ar que entra e sai pelas suas narinas. Talvez você possa observar o movimento que a entrada e a saída do ar provoca no seu corpo. Você não precisa controlar nada, nem tentar alterar o fluxo da sua respiração. Apenas deixe que ela siga organicamente. Se surgir algum pensamento nesse instante, não se engaje com ele. Traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Nesse instante, o convite é para que você se conecte com a sua intenção de estar aqui. O que te trouxe a esse encontro? O que
te motiva estar aqui? Talvez venha uma imagem, uma palavra, uma frase. Acolha o que vier. Esteja aberto e presente a essa experiência. Agora o convite é para que você traga a sua atenção para esse espaço onde você está, para os sons do ambiente, os sons mais próximos, os sons mais distantes. Talvez você possa perceber a luminosidade por meio dos seus olhos, ainda que eles estejam fechados. Observa se surge algum pensamento, alguma emoção. E quando você se sentir pronto, pronta, você pode gentilmente abrir os seus olhos, dando um sorriso para todos que estão aqui presentes e observando o que é que o seu corpo está pedindo nesse momento. Se está pedindo para se espreguiçar, se espreguiça. Vocês podem usar o chat para se expressar como foi, o que foi bom, o que não foi, qual foi a motivação que veio. Então, vocês podem utilizar aí o chat. Eu vou estar aí com o apoio de Suzy e de Marta, né? A gente vai ter um momento também, se vierem perguntas, questionamentos, vocês podem também utilizar e a gente vai conversando. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver algumas lâminas. Eu estou liberada para compartilhar? Creio que sim, estou. Tudo bem? Vocês conseguem ver as imagens, a imagem bem? Então vamos lá. O tema da palestra é Mindfulness, nutrindo um estado interior de clareza, calma e presença. Então vamos começar um pouquinho. Eu acho que é importante, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar em Mindfulness, talvez outras não. Então, para proporcionar a gente estar na mesma página, então, muito brevemente, eu vou falar o que é o Mindfulness. Então, Mindfulness, na tradução para o português, significa atenção plena ou consciência plena. Nada mais é do que estar no momento presente, vivenciando as experiências que emergem momento a momento. Eu gosto muito dessa frase de Jon Kabat-Zinn. Já já eu vou falar um pouquinho sobre ele. Que é simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo. Simples, né? E aí? Só que não. É mais complexo do que o que a gente pode imaginar. E talvez a gente tenha uma tendência natural de deixá-lo mais complexo. Porque a nossa mente, e está tudo certo com ela, porque é o papel dela, ela está sempre pensando em como resolver, pensando em como projetar, pensando em como fazer.
Então, a gente tem sempre essa mente macaco que está sempre colocando a gente em movimento, em pensamento acelerado. Mas é simplesmente parar e estar presente. O mindfulness é um estado psicológico, mental, ou seja, é um estado, né? A gente pode treinar esse estado, ele é inato, todos nós temos a capacidade de estar presentes, alguns mais, outros menos, 30% mais ou menos dessa capacidade, ela é genética, então a gente sabe, né, às vezes olhando assim nossos filhos, a gente sabe que um tem uma capacidade de foco, de concentração e de presença muito maior que o outro, né, mas a grande notícia é que 70% tem aí esse espaço que pode ser treinável, né, então a gente pode treinar essa habilidade. Tem uma coisa que é muito importante em mindfulness, que é a atitude de aceitação, curiosidade, gentileza, não julgamento. São alguns pressupostos que são muito importantes quando a gente está fazendo as práticas, né? Então, a gente precisa ser muito gentil com a gente. A gente vai ver um pouquinho mais na frente também, que a gente precisa ser compassivo com a gente, né? Normalmente, a gente tende a ser muito crítico, né? Então, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente faça, a gente tende a se criticar bastante. Então, veja, tem aqui essa pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard, que traz esse indicador, né? Foi uma pesquisa que foi feita com 2.250 pessoas por aplicativo de WhatsApp. Então, vi uma perguntinha lá, o que é que vocês estão fazendo nesse momento? Então, 47% dos respondentes, né, naquele tempo que estava ali disponível para ele estava divagando. Ou ele estava pensando em algo que já passou, né? Ruminando esse passado, com saudade desse passado, que isso é muito estado, né, que pode levar à depressão, ou ele estava no futuro, né, especulando, projetando, e completamente desligado do que estava acontecendo nesse momento. E isso traz, sim, uma infelicidade. Às vezes a gente fica buscando, né, ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, quero ser feliz. A felicidade passa aqui, ó, na nossa frente, e a gente não percebe, não vê, não usufrui desses momentos de felicidade, que também são estados, são transitórios. Aqui um pouquinho da origem do mindfulness. Um pouquinho da origem. Então, esse cara aí, Jon Kabat-Zinn, ele ocidentalizou o mindfulness. A meditação mindfulness tem origem nas tradições orientais, especialmente no budismo. E ele, lá no ano de 1979, na Universidade de Massachusetts, ele criou o Centro de Mindfulness para tratar pacientes com dor crônica e com síndromes de ansiedade e depressão. Então, tudo começou ali. E ele criou um protocolo, que foi o MBSR, que é o Mindfulness baseado na redução de estresse. A partir daí, é bom também esclarecer que é um conhecimento sem qualquer reminiscência religiosa ou cultural. Então, é uma prática laica, acessível a todo mundo. Não requer nenhuma posição especial para fazer a meditação, né? Por exemplo, não requer uma posição de lótus ou de semilótus, como no budismo, mas é uma coisa mais simples. E a ideia de estar mindfulness, ou seja, estar presente, é que a gente possa levar essa atitude para onde a gente for. Então, eu não preciso me deslocar
ir para um local especial para treinar, para meditar, ou ir para as montanhas, ou estar perto da natureza. A ideia é trazer essa habilidade para o nosso dia a dia. Então, a ideia é que eu, estando aqui com vocês agora, apesar de eu não estar meditando, eu estou presente. Eu estou nessa conexão, nessa relação com vocês. E que a gente possa levar isso para a nossa vida. Então, tomar um banho com presença, escovar os dentes com presença, comer com presença, saboreando, sentindo o cheiro do alimento, o sabor, a textura do alimento. Então, trazer essa condição de presença para o nosso dia a dia. Outros programas a partir desse de redução de estresse surgiram. Eu sou formada no MBHP, como Marta falou há pouco, e os programas, eles estruturam melhor essa prática. Hoje a gente vai ver aqui 2, 3 práticas, mas o programa, que normalmente acontece em grupo, mas pode ser individual, ele tem esse formato, é um protocolo com 8 semanas, uma vez por semana, encontro presencial, agora só virtual, né? Ou virtual, já era assim antes, mas agora só virtual. E ele promove, né, alterações fisiológicas na imunidade, né, no manejo das emoções aflitivas. E, como eu havia comentado, é eficaz. Muitas pesquisas, tá? Muitas pesquisas surgem diariamente, em torno de 40 por dia. Então, ele está muito embasado cientificamente, muita gente estudando, muita gente pesquisando e fazendo experimentos, né? Em várias áreas, com várias questões ligadas à saúde mental e saúde física. E aí, quais são os pilares, né, do Mindfulness? Então, 3 pilares que são assim muito importantes de serem observados. Essenciais, eu digo essenciais. Que é a intenção, e a gente exercitou um pouco aqui, qual é a intenção, né? Quando a gente coloca a intenção, fica muito mais claro a gente poder ir para a ação. Se eu venho e sento e digo, preciso parar um pouco, mas sem uma intenção do porquê eu estou parando, a gente não se vincula, fica sem sentido. Como tudo na vida, a gente precisa ter uma intenção. Então, a intenção de estar presente na prática, que é, ao perceber que a minha mente divaga, eu gentilmente trago a minha atenção para a minha respiração ou para as sensações do meu corpo. E com isso, é um movimento que é treinável. Aí, logo a gente vai se observar divagando. E aí, carinhosamente, a gente retorna a nossa atenção para alguma das âncoras, né? No protocolo, a gente usou algumas âncoras, mas como por exemplo, o body scan, né? Que é o escaneamento corporal, ou a respiração. Então, ancorar em algo que vá treinando a nossa capacidade de atenção e de foco. Então, a atitude a gente precisa, assim, fazer uso de uma atitude curiosa, né? Estar diante daquela experiência como se ela fosse a primeira vez. Comer aquele alimento que a gente come todo dia, um feijão que a gente almoça todo dia, então comer aquele feijão como se fosse uma iguaria que você acabou de conhecer num país que tem uma alimentação exótica. Então, ir com curiosidade para essa experiência. E com gentileza, porque se a gente começar, tá todo mundo conseguindo meditar, menos eu. Eu nunca consigo, eu nunca faço as coisas direito. Então, se a mente vier com esse turbilhão de informações, que a gente seja gentil com a gente e simplesmente traga a nossa atenção novamente para o nosso corpo. Então, gentileza, curiosidade, a questão da compaixão, ser autocompassivo com a gente está tentando aprender algo, né, novo, a gente está tentando desenvolver uma habilidade que a gente tenha, um recurso interno nosso, mas que a gente está muito desconectado disso, está muito distante,
porque o ambiente que a gente vive não favorece muito, né? Essa conexão. Apesar de que agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Essa parada forçada a que a gente está sendo submetida, mas eu às vezes fico me perguntando, a gente está aproveitando mesmo esse momento, porque tem um aprendizado aí do momento. Ou a gente está indo enlouquecidamente agora para as tarefas, para as atividades online, né? Então, será que a gente só fez trocar uma coisa por outra? Um questionamento aí que a gente pode deixar no ar e se perguntar. E a atenção à experiência, ao que emerge, ao que está ali, momento a momento. E as experiências, elas são efêmeras, né? Então, elas se alteram no decorrer do tempo. Então, esse é brevemente assim o nosso contexto de mundo, né? A gente está passando por momentos desafiadores. Vitória falou há pouco no Mundo VUCA, né? Na palestra dela para jovens, né? O protagonismo juvenil diante da carreira. E a gente está no Mundo VUCA agora, em tempos de Covid, dinamizado. Então, a gente está com ele assim, né? Quem não entendia agora está entendendo que loucura é essa, né? A volatilidade, então as mudanças, as transformações assim ocorrendo de forma exponencial, né? O incerto, ele está aí com a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A complexidade, né? Essa teia, né? Onde está tudo muito interligado e muito interdependente. Então a gente costumava dizer assim, o bater das asas de uma borboleta lá na China provoca um terremoto no Japão. Então, isso está muito aí, né? Então, o primeiro caso, né? A gente está há 4 meses desde que surgiu o primeiro caso. E olha quanta coisa já aconteceu. A velocidade em que isso tudo acontece, né? Esse é um vírus muito veloz, muito apressado. Então, a gente está podendo viver isso. A questão da volatilidade também, são essas mudanças, né? Que estão vindo o tempo inteiro. Então, essa complexidade, essa incerteza que a gente vive e também a ambiguidade, né? Não tem só o preto e o branco, tem tons de cinza aqui. Então, muitas vezes a gente está se pegando agora nas polaridades, brigando para ter razão. A questão é, vale a pena essa briga? Vale a pena brigar para ter razão? O que é mais importante nesse momento? São questões aí para a gente pensar nesse momento de pandemia. Por outro lado, continua aí um excesso de informações, né? Então, como lidar com esse contexto tão desafiador? E nós, né? Nós, multitarefeiros, a gente continua realmente multitarefeiros, com muita coisa a fazer, com muita distração. Então, o que você está fazendo aí agora? Vocês estão aqui comigo? A gente tem muitas distrações na nossa vida, especialmente a tecnologia, né? Então, muitas vezes a gente está pensando, eu vou fazer esse relatório agora. Mas deixa eu olhar rapidinho aqui o meu WhatsApp. Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui. Quando você para perceber, já se foram 2 horas do seu tempo. Então, a gente convive com essa distração o tempo inteiro, com automatismo, né? Lidando com momentos novos de formas velhas. Então, sempre na reatividade. Sempre usando o mesmo formato de resposta para coisas novas. Tudo mudou, a gente está diante de um novo mundo, né? E qual vai ser esse novo normal é a grande questão. Sempre desatentos, né? Na maioria das vezes, claro. Aí a questão da produtividade também, porque se a gente tem muitas tarefas e muitas distrações, a gente tem uma ilusão de que a gente está sendo produtivo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que a nossa mente ela não acompanha isso. Então, o foco ela vai para uma coisa por vez. Então, é uma ilusão de que a gente está sendo altamente produtivo. Na verdade, a estatística mostra que quando a gente está fazendo, e é uma média de 40 projetos que a gente se envolve diariamente, quando a gente está envolvido nisso, a gente está perdendo qualidade
de atenção, a gente está perdendo produtividade. O estresse, né? Aí vem o estresse, que é fruto desse contexto, que interfere no equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Então, saúde mental e estilo de vida estão fragilizados, estão em desequilíbrio. E aí eu vou trazer para vocês esse sistema de regulação emocional, que é de Paul Gilbert. Esse sistema, ele vai mostrar como a gente se relaciona, né? Se relaciona com o mundo, como é que a gente observa, sente e vê o mundo, né? Então, ele está aqui, é um diagrama que é nesse formato aí. Eu botei ele mais simplificado, mas vou abrir um a um. Mas imagine que é um sistema que requer um equilíbrio dinâmico. Então, essas três facetas aí, elas precisam estar equilibradas. Que é o sistema de ameaça e proteção, o sistema de recompensa, recursos, e o sistema de acolhimento. Então, esses três, ele tem que estar em equilíbrio, mas isso normalmente não acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um. Então, sistema de ameaça e proteção. É um sistema que tem o foco na segurança, no lutar, fugir, na proteção, no ataque. E isso vem muito do nosso cérebro instintivo, né? Então, a gente, quando na pré-história, né, que precisava estar muito atento aos grandes perigos, então, quando a gente morava na caverna, tinha que pensar numa forma de se proteger. Então, a gente estava sempre muito em estado de alerta. E lutando, fugindo, atacando. E isso traz para a gente, traz para o nosso corpo descargas, né, de adrenalina e de cortisol, hormônio do estresse. É um sistema importante? Sim, é um sistema importante. E nos serviu e nos serve ainda, porque a gente precisa ter filtro, né? A gente precisa de proteção, né? Então, quando surge uma emoção como medo, então, o que é que eu vou fazer? O que é que o medo está pedindo para mim? Então, como eu vou lidar com essa emoção? Quando vem a raiva, a insegurança, a ansiedade, a agressividade, que estão presentes, são emoções presentes. Mas esse sistema é um sistema muito importante para o nosso processo evolutivo, porque foi por meio dele que a gente conseguiu ir se protegendo, né, e se cuidando e chegando até hoje. Mas a questão é, hoje, os nossos predadores, eles mudaram, mas a gente ainda traz a mesma forma de lidar com eles, como se fosse um grande leão. Então, hoje a gente tem outros desafios, conta a pagar, né? Ou quando a gente está diante de alguma coisa que realmente nos dá medo, né? Ter que fazer uma apresentação, por exemplo, uma apresentação em público. Então, nos dá medo, mas a gente vai se proteger daquilo de que forma? Se preparando melhor, né? Treinando. Isso vai trazendo para a gente uma condição de lidar melhor com aquilo. E esse aí é o modo fazer, é o modo reativo. A gente vai reagindo e vai seguindo. O sistema de recompensa e recursos, ele tem foco assim nessa dinâmica, né, do fazer. Ele é bem esse contexto nosso, né, de competitividade. A gente está até tendo uma oportunidade agora de exercitar a cooperação, a compaixão, né, a empatia, e isso é muito importante. Mas é essa coisa que está bem arraigada, né, de competição, de conquista. Então, tá sempre buscando. Então, muitas vezes, isso pode gerar uma eterna insatisfação. Ou seja, você tem uma estrutura familiar bacana, você tem um trabalho legal, você tem filhos saudáveis, você tem uma vida, em tese, legal, mas você está sempre buscando algo. Então, não consegue se satisfazer com o que tem. Está sempre em busca de algo mais. E isso vai lhe motivando a cada vez estar ali naquela aflição. Então, diante de alguma coisa que não acontece como previsto, traz uma frustração muito grande. Então, isso cria uma infelicidade muito grande. Por outro lado, é aquilo também, esse sistema é importante porque é o que dinamiza, que coloca a gente para frente para fazer coisas importantes, correr atrás dos nossos sonhos, atingir as metas. Então, é um sistema também muito importante.
tem um cuidado que precisa ter com esse sistema, né? Como ele libera a dopamina, né, o hormônio dopamina, que é o hormônio do prazer, então isso é extremamente viciante. Então, cuidado para não ir para a mania, para a dependência. E isso pode realmente acontecer. Então, isso pode vir por meio do sexo, né, que libera, né, a dopamina, da comida, então ficar muito voraz e com manias com relação a isso, ao trabalho, ser workaholic. Então, é observar e também a gente está no modo fazer. Por fim, esse sistema, que é o sistema de acolhimento, que tem o foco no vínculo, na conexão, na bondade, no autocuidado, promove um estado de calma, confiança, segurança, contemplação, cooperação. Esse é o sistema que a gente mais tem dificuldade de ativar. É no que a gente menos vive. Por isso que é o que eu vou estar aqui estimulando, né, a ser ativado. E ele se configura assim como um modo ser. Então, estar, ser. E isso é o próprio mindfulness. Você estar presente, né? Mesmo que seja diante de situações desafiadoras, porque é isso mesmo, faz parte da vida. Agora a gente está num momento de compartilhamento de humanidade, né? Humanidade compartilhada. Todos nós não no mesmo barco, né? Diante da mesma tormenta, ainda que os barcos sejam diferentes, mas a gente está vivendo, todos nós, a mesma situação. E aí também eu vou trazer esse gráfico aqui para mostrar o quanto a gente avoluma, né, as nossas experiências. Então, quando a gente está diante de uma experiência desafiadora, a gente tende a ampliar, né, essa experiência. Então, eu tenho uma dificuldade, mas eu começo a reagir àquilo por meio dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus julgamentos. Eu vou tornando aquilo ali mais robusto, mais pesado. E vou reagindo, e vou reagindo. Então, quando a gente faz uma pergunta assim, mas qual é a questão mesmo? Que a gente consegue ir ao cerne, aí a gente percebe o quanto de camada a gente colocou nessa história. Então, há 2.500 atrás, num dos pronunciamentos de Buda, ele trouxe esse exemplo, né? Essa citação num discurso para exemplificar, que são as duas flechas. Né? Então, o que é que acontece? Eu recebo uma flechada no braço. Doeu, está doendo muito, mas eu não pude evitar, eu recebi a flechada, ela está aqui comigo. O que é que eu naturalmente deveria fazer? Tirar essa flecha. Talvez a melhor solução fosse ir direto para o hospital para que os profissionais habilitados tirassem essa flecha e eu estivesse ali resolvendo focalmente aquele problema. Mas o que é que acontece? A gente vem e começa a pensar, mas por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia isso? Por que isso só acontece comigo? Será que eu sou uma pessoa ruim? Aí eu começo a ficar com raiva, começo a ficar triste. Então eu vou avolumando aquilo ali. Eu peguei uma segunda flecha e eu mesma disparei essa flecha em mim. Então, ao invés de ter uma flecha, agora eu tenho duas flechas, que é potencializada, na verdade, tem mais flechas aí. Eu vou colocando flechas em mim. Então, eu vou tornando o processo muito mais doloroso. Então, isso aqui para falar que a gente é um sistema, né? Está tudo muito interligado. Os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento. Então, o que a gente pensa, e ao contrário, também é verdade. O que a gente pensa vai provocar uma emoção no nosso corpo e a gente vai se comportar de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. Se a gente, por acaso, altera o comportamento, a gente vai alterar a nossa emoção, nosso estado emocional, e é possível que também o nosso pensamento. Se a gente mexe nas nossas emoções, a gente também vai alterar essa tríade.
E aí vem o Mindfulness como uma possibilidade. Claro que tem muitos recursos, aqui eu estou falando de uma técnica que é bastante eficaz, comprovada cientificamente, mas tem outros recursos e também, assim, deixar bem claro que quando se pensar em fazer mindfulness, fazer um protocolo, não negligenciar, não deixar de seguir os outros protocolos médicos e dos demais profissionais de saúde. O mindfulness é complementar as terapias que estão sendo feitas, né? Assim como um processo também terapêutico. Então, e por quê, né? Por que é uma possibilidade assim bacana? Porque promove a consciência, então a gente vai poder olhar para o que está acontecendo momento a momento, qual é essa sensação no meu corpo, e ao sentir no meu corpo, o que é que acontece na minha mente, e por que eu me comporto dessa forma. Então, é um processo que vai permitindo o autoconhecimento e vai trazendo para a gente também liberdade, sabe? Autoeficácia, autonomia. A gente pode decidir onde a gente quer se demorar, onde a gente quer colocar foco. Então, vai trazendo consciência. Vai trazendo também autocompaixão, que é uma coisa assim, muito importante. A gente precisa ser compassivo com a gente para começar a conversa, porque só a partir daí a gente vai conseguir ser compassivo com os demais. A gente está num momento oportuno de treinar essas habilidades. Também são treináveis. Então, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa, né? Porque estar online traz realmente a gente desprende mais energia do que estar presencialmente, né? Então, alguém gostaria de ler a autobiografia em 5 capítulos? Ô, Suzy, deixa alguém soltar o telefone ou o microfone, quem quiser. Eu posso ler. Ótimo. Autobiografia em 5 capítulos, por Tia Nelson. Capítulo 1. Vou andando pela rua. Há um profundo buraco na calçada. Eu caio. Estou desamparada. Não foi minha culpa. Demoro uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Vou andando pela rua. Há um profundo buraco na calçada. Eu finjo que não o vejo. Caio nele novamente. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Outra vez, gasto muito tempo para sair dele. Capítulo 3. Vou andando pela rua. Há um profundo buraco na calçada. Eu vejo que ele está lá. Continuo caindo nele. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Vou andando pela rua. Há um profundo buraco na calçada. Ando ao redor dele. Capítulo 5. Vou andando pela rua. Por outra rua. Nossa, Marcionília, muito obrigada. Muito obrigada. Uma entonação, eu acho que a pessoa certa fez a leitura dessa autobiografia. Se quiserem comentar alguma coisa, aproveite esse momentozinho de pausa para escrever algo aí no chat. Se alguém quiser se esticar um pouco, fiquem à vontade. Quem quiser também abrir o microfone para poder se expressar. É muito importante a gente observar o que é que o nosso corpo está pedindo, né? A gente tende a negligenciar, a gente acha que a gente é um cérebro ambulante que vai por aí. E não depende disso aqui, né? Dessa estrutura, dessa caixa de ressonância. Mas ele é um grande sinalizador de quando as coisas não estão indo bem. A gente precisa observar mais, porque ele sinaliza. Então, quando ele sinalizar, é o momento de uma pausa regeneradora. Porque a gente puxa muita corda.
vai sem perceber. Então, é manter esse equilíbrio. Até que a gente puxa a corda, que a gente sabe que tem momentos que precisam disso. Se todo momento precisa disso, tem uma coisa errada. Mas então, a ideia é, puxei a corda, opa, eu preciso de momentos em que eu me reintegre, né? Em que eu fique inteira. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E aí, né? Quando a gente fala... Estou só arrumando aqui um pouquinho minha tela, porque eu quero ver o máximo aqui possível de pessoas. Não consigo exatamente. Então, se a gente se percebe... Eu quero falar um pouquinho aqui do paradoxo de mindfulness. Nossa mente detesta paradoxos, viu? Ela gosta de ver uma coisa muito linear, então muito lógica, nada contra-intuitivo. Ela quer tudo muito certinho. Então, ela meio que não curte esse paradoxo, não. Mas o paradoxo diz o seguinte: se você está num ponto A, que aí a gente vai dar um exemplo aqui com A de ansiedade, e quer ir para o ponto B de bem-estar, o que a gente precisa fazer? Permanecer em A. Poxa, Mary, como assim? Eu não quero ficar na ansiedade, eu quero ir para a calma. Mas se você não ficar na ansiedade, não se aproximar dela, não abraçá-la como se abraça uma criança, você não vai conseguir chegar à calma. Se você tentar obstinadamente chegar à calma, capaz de você não chegar em lugar nenhum. Fica aí no meio da ponte, ou volta e fica ruminando o processo de ansiedade. Então, se tem confusão, se tem ansiedade, se tem desatenção, se tem emoções aflitivas, a gente vai ter que ficar nesse momento. Então, isso é como também nos processos terapêuticos que a gente precisa visitar, né, esse mundo sombrio. Então, é pegar as nossas sombras e bailar com elas. A gente não pode dizer, sai daqui, não te quero, fuja, né, e tentar descartar, rejeitar. Não. O que a gente precisa fazer é acolher, abraçar esse estado atual, né? Esse ponto de desconforto, essa emoção desafiadora. Esse é o único meio da gente conseguir regular as nossas emoções e passar para um estado que a gente quer. Então, o senso comum acha que quem medita, né, que quem faz a meditação mindfulness, são pessoas zen, são pessoas muito tranquilas, né, que estão assim, acima de toda essa confusão. Mas, na verdade, tem uma demanda muito grande de coragem para que depois você usufrua de uma liberdade de escolher onde você quer ficar, de uma liberdade de você poder olhar tudo e pensar, opa, eu vou me demorar aqui, ou eu vou me aproximar da minha dor, eu quero entendê-la melhor. E essa minha dor, esse meu desconforto, onde é que eu sinto ele no meu corpo? E se aproximar dessa sensação no corpo, começar a respirar com essa dor. Porque aí, por meio dessa reconexão conosco, por meio dessa aproximação, a gente pode pensar e dizer assim, olha, eu não consegui entregar o relatório, não consegui. Então, vem os pensamentos, poxa, sempre a mesma pessoa, né? Procrastinando, sempre fazendo da mesma forma. Claro que você não vai conseguir entregar, nunca, fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, vem uma autopunição, né? Chicotadas. Se você para um pouco diante desse contexto e pensa assim, peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. É aquela pausa.
onde é que está essa emoção, né? Eu estou triste porque eu não entreguei, eu estou me culpando porque eu repito isso. Onde é que está isso no meu corpo? Então, eu percebo que eu estou sentindo um aperto no coração muito grande. A minha respiração, ela está curta. Então, se eu me permito ficar um pouco com isso aqui, com esse desconforto no meu coração, trazendo a respiração como uma âncora, trazendo as sensações do meu corpo como um balizador, eu me demoro ali um pouco, e o que é que vai acontecer? Eu vou perceber que aquilo ali começa a se desmantelar por causa da sua transitoriedade natural. Toda a experiência, ela é efêmera. Então, essa dor, essa preocupação, ela vai passar. Normalmente, o que é que acontece, né? É uma curva, uma reta ascendente esse gráfico, né? Então, aquele desconforto no tempo. A gente acha que à medida que o tempo vai passando, aquilo só vai se agravar, aquilo vai piorar, eu não vou aguentar. E aí, o nosso cérebro, a nossa mente, fica procurando 1000 formas de resolver aquilo. Né? Como é que eu vou sair dessa? Então, quanto mais eu fico ali envolto naqueles pensamentos, mais eu vou estar me distanciando daquela emoção, daquela sensação. As emoções, elas foram feitas para serem sentidas, não operacionalizadas, né? Como a nossa mente faz. Então, se eu fico ali, eu digo, peraí, eu estou notando a minha respiração de cachorrinho, está muito rápida, ofegante. Será que eu posso parar um pouco aqui e me equilibrar respirando? E aí, será que eu posso agora visitar esse ar entrando aqui na minha barriga? Então, eu vou desmantelando toda essa estrutura ao me aproximar, e aí eu percebo que tá bacana aqui na minha barriga. Então, eu começo a colocar um foco aqui. Daqui a pouco, eu começo a olhar que a minha respiração ela já está mais profunda. E aí, eu posso me pegar sem o aperto no coração. Então, é assim que funciona o paradoxo de Mindfulness. Se você quer chegar a B, permaneça em A um tempo, né? Abrace esse contexto em A. Então, as pausas, elas são fundamentais, né? A gente poder parar e observar o que está acontecendo, o que está passando com a minha mente, quais são esses pensamentos, qual é a emoção que surge para mim, qual é essa sensação no meu corpo. Então, fazer essa interconexão entre corpo e mente. E o corpo é um regulador das nossas emoções, né? O corpo, ele sinaliza para a gente quando ele está precisando de alguma coisa, está precisando de algum nutriente, né? Ele está precisando de um descanso, ele está precisando de mais horas de sono. Ele sinaliza. A gente que tem, mas não vê, não observar, né? Está com tanta pressa, está correndo que não está atento a isso. O corpo também ajuda a gente meio que enganar o nosso cérebro. Porque se eu chego, por exemplo, aqui para a palestra, vou me pegar aqui como exemplo. Se eu chego aqui para o webinar, assim, a minha mente vai fazer uma leitura. Olha, não está preparada. Não está preparada, não se organizou, não está preparada. E aquilo ali vai tomar uma dimensão muito grande. Teve tanto tempo, procrastinou, por que não fez isso? Pronto, eu vou chegar na palestra completamente destruída, porque o meu postural já passou uma mensagem para minha mente que eu não sou capaz e eu vou confirmar aquela profecia autodeclarada, isso vai se confirmar de que eu não sou capaz. Mas se eu venho, não sei nem se é o caso, viu, gente? Peguei esse exemplo aqui. Mas se eu venho, né, com uma postura aberta, eu estou dizendo para ele, eu acho que eu vou mandar bem, eu acho que vai dar tudo certo. Então, ele não fica me incomodando. E aí, eu consigo continuar aqui com vocês.
Isso porque a mente ela não diferencia bem o que ela vê do que é a realidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente se engaja muito nela, a gente perde muito tempo, porque cerca de 90% do que a gente pensa, concretamente, não vai acontecer. Então, a gente desprende muita energia com os nossos pensamentos, né? E mais, né? A mente, ela não traz a realidade. Ela traz os pensamentos, que são efêmeros. A gente também, o nosso atitudinal, né, por meio do nosso corpo, também pode driblar a nossa mente. Então, por exemplo, se eu estou muito estressada, muito agoniada, tenho que correr, tenho que fazer muita coisa, tenho que ir no supermercado, quando voltar do supermercado, tenho que tirar toda aquela roupa e tenho que higienizar tudo. Então, muita coisa e eu já acordo pilhada, porque naquele dia eu vou ter que ir ao supermercado, fazer o supermercado. Então, nesse contexto, né, que a gente está, esse contexto de mundo que a gente está vivendo. Então, se eu começo a andar devagar, começo a me movimentar lentamente, começo a respirar mais profundamente, a minha mente vai entender que eu não estou com pressa. E assim ela vai trazendo para mim mais quietude. Ela não vai me pilhar mais ainda. Você esqueceu disso, você esqueceu que tinha que deixar a sandália do lado de fora, porque ia sair com outra. Então, começa aquela confusão, né, mental. Então, o nosso corpo, ele pode sim, ele é um grande sinalizador de melhor qualidade de vida, de nutrição, né, do que é importante para a gente. E também, assim, agora, nesses tempos de distanciamento físico, que a gente possa, né, tocar a gente carinhosamente. Então, assim, vamos experimentar aí, todo mundo se dando um abraço, um abraçaço, assim, um abraço bom. Se abracem. Que é acalentar a gente, né? Disponibilizar um tempo para a gente, se abraçando, se tocando, né? Alongando. Então, que a gente possa fazer mimos na gente, carinhos na gente. Uma atitude carinhosa, gentil conosco. Não está fácil. Se a gente conscientemente não colocar isso em movimento, né, esse cuidado, esse autocuidado, a gente vai tornar tudo mais difícil. Claro, né? Criar. Eu amo essa foto. Essa é uma foto do Vale do Pati, na Chapada Diamantina, Bahia. E eu fiz essa trilha, né? E essa trilha, que é uma trilha bem hard, né? É uma trilha que não é muito simples, porque a gente vai para picos e vales, ela provoca muito aprendizado. É uma trilha assim que me trouxe muito aprendizado, porque eu tinha que manter um foco no micro, né? Ali na trilha mesmo, porque passam uns bichinhos, uma cobrinha, uma coisa assim, então eu tinha que estar, tem pedras, né? Então é irregular. Então eu tinha que manter o foco ali no micro, mas eu também tinha que olhar toda essa amplitude, né? Olhar isso tudo aí. Então, também exercitar esse olhar amplo, porque se eu não ficasse atento, um galho batia na minha cabeça, né? Então, eu tinha que estar micro e macro. Então, essa possibilidade da gente funcionar como um observador de nós mesmos. Observar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, quais são essas sensações no nosso corpo. Então, se distanciar, criar perspectiva, olhar de outros ângulos, se aproximar. Essa é a grande dica. Bom, temos tendência à resistência, né? A gente sabe disso. Então, fala em mudança, a gente resiste, né? Não quer mudar, mexer para quê? Normalmente, tem perfis que, muito pelo contrário, o que quer é mudança, né? É mudança. Então, tem aí os futuristas que já estão pensando no que vai acontecer aí pós-pandemia, as mil possibilidades, porque é mudança. Então, vamos mexer em muita coisa. Mas, de um modo geral, a gente
se agarra muito àquilo que é. E a gente sofre quando aquilo vai entrar em alteração. Só que tudo é mutável, tudo é instável, tudo é dinâmico. Então, ficar preso, né, resistindo ao que já é, porque já é, né, a mudança já está aí, ela já é. A gente tem que compreender que tudo passa, né? Tudo vai passar. E a importância da gente experienciar o que é. Já está acontecendo, a gente está vivendo aí essa turbulência. Então, ficar pensando, né? Claro que a gente não vai se desconectar de um planejamento, né? Do que vai vir depois. Mas se a gente despende muita energia nisso, diante desse contexto tão volátil, tão incerto, vai vir sofrimento, vai vir uma carga muito grande de sofrimento. Então, é se abrir para essa experiência, é olhar para essa experiência que é nova com um olhar novo. Não adianta a gente trazer velhas receitas, né? A gente reagir, a gente tem que se abrir para esse momento, para promover mesmo a criatividade, para que a gente libere todos esses recursos que a gente tem internamente, mas que na confusão a gente não consegue, na confusão mental, no turbilhão de ideias, né, de querer fazer. Se a gente não se aquieta um pouco, a gente não vai conseguir ter as melhores soluções, né? E aí, como suavizar essa resistência? Promovendo um religare, essa conexão com a gente mesmo. Então, entrar em contato com as nossas experiências, entrar em contato com tudo que a gente está sentindo, pensando, né? As emoções que estão aí aflorando. Fazer as práticas de respiração. Então, tem muita coisa bacana em várias linhas, né? Que promovem, né, esse momento de pausa, de quietude, de silêncio, para poder criar, né, no vazio. Dissolvendo essas camadas dessa experiência secundária, né, que foi aquele diagrama que eu mostrei dos círculos, né, um dentro do outro. Então, a experiência primária é aquela que a gente está vivendo ali, é a que é concreta, é real e que a gente não pode descartar, porque ela é. Mas as outras flechas, né, que a gente vai colocando, vai tornando ela cada vez mais difícil, né, de ser suavizada, de ser diluída. E criando intimidade conosco, né? A gente se distanciou muito da gente. Então, retomar a casa, criar essa intimidade com a gente. E aí é respirar na dor. A dor é comum a todos nós, né? A gente tem momentos difíceis e momentos felizes, momentos exitosos e momentos de fracasso. Então, isso é nosso compartilhamento, né? Toda a humanidade vive isso. E também poder explorar essa habilidade, né, de curiosidade, esse olhar da criança. A criança é muito curiosa. Então, às vezes, ela consegue transformar um brinquedo que, em princípio, né, parecia uma coisa desinteressante, ela consegue transformar aquilo ali em algo interessante. Então, que a gente possa nutrir também esse olhar curioso da criança diante das novas experiências. Bom, esse aí é o Rio São Francisco. Foco, tem muito foco esse rio, né? E ele é bem interessante porque ele percorre cerca de 3.000 quilômetros, passa por 5 estados, por 521 municípios e vai desaguar no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e fugiu. Pernambuco? Help! Eu acho que sim, Sergipe e Pernambuco. Então, ele sabe, né, que ele vai encontrar adversidades aí nesse trajeto. E o que ele vai fazer com essas adversidades? Ele vai contornar, ele vê, mas ele estabelece, né, estratégias de contorno para não se distanciar do objetivo dele, da intenção dele, que é desaguar no mar. Então, a intenção nos ajuda muito a formular as ações nessa trilha, né, de vida.
E aí, o que nutre sua vida? O que é que nutre sua vida? É estar na natureza, estar com a família, estar com os amigos, estar sozinho. É poder se aproximar do que nos faz bem. Essas fotografias que vocês estão vendo aí, exceto uma da ponte, elas são minhas. Tá aí, fotografar é uma coisa que me nutre muito. Então, são imagens que eu gosto de captar. Momentos, né, segundos, em que eu transformo em excelentes lembranças. Hoje, o meu foco de atenção fotográfico está bem restrito. Mas como é que eu posso trazer essa sensação, né? Ou outras tantas, né? De coisas que a gente gosta de fazer, mas que estamos limitados hoje de fazer da mesma forma. Porque a gente também pode ser imaginativo, ser criativo, trazer essas sensações de fora da nossa casa para dentro da nossa casa. Como? O céu é o limite. Ontem eu peguei 2 litros de suco de uva, as garrafas, né? E fui fazer minha série de braço. Então, quando eu quero me conectar com uma praia, né? Que eu amo água. Então, o meu banho de chuveiro ele é mais presença. E aí eu posso imaginar aquela água descendo pelo meu corpo, o contato dela, a temperatura dela. Ela pode até, eu na minha imaginação, eu posso me deslocar para um belo banho de mar, numa aguinha morna da Bahia. E isso me nutre, isso me traz uma outra perspectiva de lidar com as coisas que estão acontecendo na vida. Então, é promover um encontro com o agradável, né? E isso é com a gente, que é agradável para mim. Né? Como é que eu promovo esse encontro? Amo ver um pôr do sol. Gente, hoje é lua cheia. Quando acabar aqui, vão lá olhar para o céu. Se não for possível, se você não tiver um céu, porque os prédios tomaram a vista da sua lua, pega uma bela foto de uma lua, mas não é olhar para uma boa paisagem, uma bela paisagem de maneira mental. É trazer essa sensação para o seu corpo. Você pode se perguntar, o que eu estou sentindo nesse momento? Então, nossa, eu estou aqui, isso aqueceu o meu corpo. Isso me trouxe uma leveza na face, né? Me deu vontade de rir. Então, é fazer essa conexão com esse momento, mas trazendo para a gente essa experiência. Aí eu trago 3 indicações, né, bibliográficas, que é do mestre, né, John Kabat-Zinn, de Marcelo De Maso, o Manual Prático de Mindfulness, que foi onde eu fiz minha formação na Unifesp, e a terapia focada na compaixão, que vai estar trazendo aí os reguladores da emoção. E assim, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Deixar um tempo, né, Suzy, para alguns comentários, né? Então, para a gente finalizar, é um videozinho muito breve. 2 minutinhos. Tá baixo, né? Ele tem um lugar onde você aumenta o... which illuminates different ways of paying attention. An elder talking to a child says, I have 2 wolves fighting in my heart. One wolf is fearful. Não estou vendo a imagem. Envious. Não tá vendo? Tá sem imagem. The other wolf is compassionate, loving, generous, truthful, and peaceful. The child asks, deixa eu interromper um pouquinho aqui The elder responds, the one I feed. That doesn't try to deny or hurt. Voltei. Tente rapidamente
exibir o vídeo fora da apresentação e compartilhar a tela que está exibindo o vídeo e não na apresentação. Sim, Entendeu? onde tem share screen, né, no compartilhamento de tela, tem uma setinha que tem um campo para você aumentar jogar o áudio para o seu computador. Não sei se eu vou conseguir aqui, não. Eu tenho ele aqui, vamos lá. Aí agora está aparecendo. Apareceu? Vou aumentar um pouquinho. Ah, tá. Mas será que vai... Porque essa tela está estanque. Vamos ver se agora... Tem algum vídeo passando, Meire? Eu sou o áudio. Não, tem um vídeo. Então, assim... Vocês não estão vendo? Tem que compartilhar. Não estamos vendo. Tem que compartilhar como se estivesse vindo fora. Martinha, você tem... Oi. Você tem como uma dica mais fácil? O vídeo Não, precisa o estar seria aberto. se ela tivesse o vídeo não inserido na apresentação. Quando compartilha a tela, tem dois botões embaixo que habilitam o som e a imagem. Tem que apertar aqueles botões também. Opções de compartilhamento avançado. Quando você aperta compartilhar a tela, aparecem dois botões do lado, onde diz compartilhar, tem mais para a esquerda tem mais dois botões, um que diz compartilhar o vídeo, outro compartilhar o áudio. Olha, se a gente tivesse mais tempo, eu juro que eu não sou de desistir, não. Eu juro que eu ia até o fim para colocar, mas diante do tempo, eu vou agradecer, assim, a cooperação, né? Que coisa linda, né? Todo mundo tentando ajudar, isso é muito incrível. Mas eu vou deixar sem trazer essa apresentação, que, na verdade, é uma historinha que fala o seguinte, né? Dos índios americanos, é uma tradição. E aí, uma criança, vou trazer assim, vou agora com licença poética, uma criança pergunta para um ancião, moram em mim dois lobos, um lobo mau, um lobo rancoroso, um lobo medroso, e um lobo bom, um lobo caridoso, um lobo compassivo, um lobo gentil. Qual deles, só que eles brigam dentro de mim o tempo inteiro, qual deles vai ganhar a luta? Aí o ancião responde, aquele que você nutrir, aquele que você dedicar um tempo cultivando, nutrindo. Então, isso está na nossa mão, né? O que é que a gente vai querer nutrir? Pronto, meninas, com vocês, por causa do tempo. Tem alguma pergunta? Tatiana, eu disponibilizo aqui o nome do vídeo. Teve uma pergunta de Aline no meio da sua apresentação. Ela pergunta, é preciso primeiro entender a ansiedade? Aline, você quer complementar alguma coisa da sua pergunta? Aline ainda está aí? Boa noite. Estão escutando? Boa noite. Oi, Aline. Boa noite a todos e minha todas. amiga. Oi, Aline. Sabe que eu não entendo nada, né? Para mim é um momento assim especial de poder conhecer um pouco com que você trabalha, Meire. E está sendo muito importante para mim, que tem um monte de ansiedade, um monte de medo, né? Então, foi uma fala muito poderosa e potente. Gostei também de conhecer mais do seu trabalho. E quando você estava falando da questão da ansiedade para passar para o bem-estar, e aí eu tinha feito a pergunta naquele momento, né? Depois você falou mais e eu consegui ter uma compreensão melhor do que você estava querendo dizer. E realmente eu acho que é isso mesmo, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, essa coisa de entender primeiro. É isso? É entender a ansiedade? Não sei, eu fiquei um pouco assim. Entendi um pouco, mas é difícil. E eu sei também que a gente não resolve esse tipo de coisa escutando uma pessoa falando uma hora, uma pessoa que está estudando, e outras muitas aí, que eu acredito que a maioria das pessoas trabalham na mesma perspectiva, estudem, né, essas temáticas que está sendo colocado, para mim novo, como eu falei para vocês. Você
está no estudo já há muito tempo sobre essas coisas e praticando e trabalhando e cada vez mais aprendendo, evoluindo. Numa hora eu não vou, obviamente, entender tudo, mas eu coloquei essa pergunta mais essa coisa foi mais um pensamento mesmo. Se é isso, entender a ansiedade para partir para o bem-estar. Foi o que mais me marcou. Tá. A Aline é uma amiga querida que mora em Itacaré, na Bahia, que é um lugar lindo, belíssimo. Oh, delícia. É. E é isso mesmo, Aline, mas não é de forma assim racional. Eu entender a ansiedade não é entender, isso é uma linguagem muito da mente. A mente quer entender, quer resolver, quer tratar, quer solucionar, mas não é uma linguagem da mente. É uma linguagem das emoções. As emoções foram feitas para serem sentidas. Então, é eu vir, o que é que vai me ajudar? É nosso corpo, né, como âncora, que vai nos ajudar a desmantelar, dissolver, suavizar essa ansiedade. Então, se fosse fácil dizer assim, Aline, agora, fique menos ansiosa. Esqueça isso, pare com isso, fique mais calma. Você é muito nervosa, você precisa ficar calma. Mas não é no âmbito da lógica, né? Não é no âmbito da fala, é no âmbito da sensação, da aproximação dessa experiência. Então, eu preciso viver essa minha ansiedade. E é individual, é jornada individual, porque eu preciso me aproximar dessa ansiedade e entender essas interconexões, né? O que é que essa ansiedade provoca no meu corpo. Quando eu souber, eu vou poder evitar situações que me tornem tão mais ansiosa, né? Eu vou poder ser mais criteriosa. Talvez pessoas nos afligem, situações nos afligem. Então, a gente tem que observar e fazer escolhas, né? E a consciência que a meditação, né, a aproximação dessas questões traz, faz com que a gente consiga manejar melhor essas situações, manejar melhor a ansiedade. Tem uma outra pergunta. Te atendeu, Aline? Posso seguir? Atendeu, Aline. Entendeu? Sim, obrigada. Ótimo. Tá tudo, é um momento de aprendizado, assim, entender essa trajetória que você vem percorrendo e conseguir aprender um pouco mais. Rapidinho, foi difícil, assim, já que eu não tenho experiência, foi difícil conseguir desligar a televisão. A Globo News estava ali passando um monte de coisa da pandemia e eu, por sorte, não deixei o celular aqui perto, mas ele está carregando, isso foi importantíssimo. Então, assim, a forma como você começou foi muito importante, de trazer a gente para uma inspiração, senão eu ia ficar fazendo com certeza mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então foi muito importante a sua forma de começar e de trazer a gente para dentro da palestra, senão eu teria me perdido em muitos momentos. Obrigada. E obrigada a você, Aline, por essas palavras, por esse rico depoimento. É assim mesmo que a gente vive, piloto automático. A gente precisa tomar mais consciência, né? Vir para perto. E mesmo não sendo do contexto da maioria, se colocar, né? Então, parabéns pela iniciativa, pela coragem, que tem gente que, às vezes, por estar fora do contexto, não se coloca. Tem uma outra pergunta, Mary, de Lindevani: como administrar o dilema entre estar presente e exercer os múltiplos papéis requeridos pelas organizações? Uhum. Como é o nome dela? Lindevani. Lindevani. Então, é um desafio, né? Cabe a gente, é atribuído a gente muitos papéis. Temos muitas tarefas a desenvolver. Mas, se você começar, veja bem, é treinável, né? É uma habilidade, é um processo. Quanto mais a gente treina, mais a gente desenvolve essa habilidade, mais a gente tem ela como um recurso. A gente não consegue botar foco em várias coisas ao mesmo tempo. Ou a gente está fazendo isso, ou a gente está fazendo isso. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A nossa mente, ela não acompanha isso, é uma coisa por vez. Então, quando a gente diz que a gente está sendo altamente produtivo, porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a que custo está se fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? E a qualidade dessas coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo? Que tipo de entrega está sendo feita, né? Então, trazer essa atenção para uma coisa por vez. Ok, eu te entendo, é desafiador. A gente, no contexto das organizações, são muitas coisas que
vêm ao mesmo tempo, mas você precisa parar e ver de que forma você vai dar continência a essas demandas. Como você pode negociar esses prazos, essas tarefas. E com você, como você pode também estabelecer momentos de pausa nessa rotina, para que você ganhe mais lucidez. Ao ganhar mais lucidez, você vai ganhar mais velocidade, mais produtividade. Então, tem que vir para sentir o que está acontecendo ali naquele momento. Respondi você? Obrigada. Temos uma pergunta aqui de Dea Saim, que é coach aqui da Bahia. Ideia pede para você falar quais foram os 3 passos daquela prática que você fez conosco no início, Meire. Ok. A gente começa com foco aberto. Pense na ampulheta. A gente começa com foco aberto, né? Então, a gente vai olhar quais são os... É um check-in, é uma forma de check-in muito funcional também para iniciar os trabalhos. Quem é aqui profissional da área? Para iniciar os trabalhos. E para qualquer contexto, durante o dia apareceu confusão, está ali um tumulto, não estou sabendo para onde ir, como solucionar aquilo, para um pouco, que você vai se distanciar daquilo ali, ganhar perspectiva. E aí, aquilo vai se alterar, suas emoções, seus pensamentos, suas sensações, elas vão se alterar. Quando você voltar, você vai voltar numa outra perspectiva. Então, é o seguinte, Bea, é abertura de foco, a gente pensa, a gente vai lá e vê o que é que a gente está pensando, quais são as emoções que estão emergindo, quais são as sensações que a gente está no corpo. Então, com esses sons que a gente está escutando, que está mais perto, que está mais longe, então a gente vem para esse contexto. Depois a gente afunila, usa a respiração como âncora. Então, fica um pouco aqui na respiração, apenas observando o ar entrando e saindo. Observando como essa respiração vem para o seu tórax, como ela repercute no seu corpo, nas suas costas, né? E depois a gente abre novamente. Então, é um tempozinho de pausa. Afunila, respira um pouco e volta. Aí a gente volta já numa outra perspectiva, né? De pensamento, de emoção, de sensação. Beleza? Acho que do chat eram essas as perguntas. Nós temos aí 4 minutinhos só, então eu vou sugerir que quem tiver outras perguntas ou quiser interagir com ele, já ousadamente eu já ofereço que faça contato direto com ela. Eu sei que ela não vai se negar a escutar, responder e compartilhar todos os aprendizados, que essa é uma das coisas bonitas da nossa comunidade, que é a generosidade. Então, eu, cumprindo o meu script, que ela mesma me passou, né, tudo bonitinho, eu quero anunciar e lembrar que a gente ainda tem eventos da ICF Se Importa amanhã. Então, amanhã, de 12 às 13, tem um webinar, que é em inglês, falando de resiliência durante tempos de mudança. Temos amanhã às 10h30 o webinário Coaching em Tempo de Adaptação e Transformação, que é uma mesa redonda. E acho que é isso, né? Não, acho que eu não esqueci de nada. O Ang pode complementar, ou Suzy, que estão mais a par da programação. E aí, devolvo a palavra a Meire para que ela faça seu encerramento. E, Meire, amiga, antes de passar a palavra, eu acho que minhas palavras iniciais foram reafirmadas aqui. Eu salvei todos os lindos comentários que tem aqui para que você possa ler depois. Então, em nome de todos e fazendo um resumão aí desses comentários todos, foi conduzido com muita sabedoria e muita doçura. Então, muito obrigada por compartilhar. Obrigada, Martinha. Marta, quer fazer a foto logo? Quer fazer a foto? Vou fazer a foto, pronto. Vou pedir para todo mundo se preparar para a foto. Eu vou ter que entrar, né? Só para tirar essa foto. Eu tenho que tirar a foto em 2 vezes, né? 2 momentos.
Isso. E vou aproveitar também para reforçar aí as palavras de Marta, agradecer a Meire, palestra, assim, um webinário belíssimo, palavras acolhedoras e acalmou, realmente, né? Acalmou o ser aqui dentro. Então, gente, todo mundo preparado para a foto aí? Eu vou... E pronto. Bom, vai ser em partes, porque a gente vai ter que juntar, certo? Então, fiquem aí na foto, porque vocês podem aparecer na outra foto também. Então, eu vou passar aqui para a segunda página. Pronto. Que aí a gente vai fazer uma montagem. A gente agradecer, pronto, agradecer a presença de todo mundo e passar aí para a Meire. Tá, e para finalizar, gente, eu vou compartilhar aqui só rapidinho aqui uma mensagem e aí volto para dar um tchauzão. Isso aqui é 2018. 2019 não tem ainda balanço. Então, aqui. A Meire, passar o link que o pessoal pediu depois, viu? O link do videozinho, né? Coloque aí no YouTube, por favor, Como o Mindfulness nos empodera. Pronto. É um desenhozinho animado, muito bacana. Tá. Então, você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Esse aqui é meu marido, viu, gente? Eu disse, você vai ficar famoso, porque tem uma foto sua aí. E aqui estão os meus contatos, alguém perguntou aí. Então, tá aqui. Eu vou finalizar aqui a apresentação para dar um grande tchau para vocês. Muitíssimo obrigada pela atenção, paciência, presença. Fiquem bem. Obrigada. Parabéns, Meirinha. Um beijo a todo mundo. Meire, fantástico. Parabéns, Meire. Foi ótimo, excelente. Maravilhoso, Parabéns. Obrigada. Parabéns coração, a Bahia viu? também. Ana. Oi, Ana Paula. Ana Paula. Gente, um prazer estar com vocês. Parabéns a todos. Ela já é quase vai. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Parabéns boa a todos noite. vocês. Beijo, Meire. Ótimo. Parabéns a todos aí, organizadores. Tchau, tchau. Obrigada, João, por sua presença. Joana. Você obrigada. Todo mundo, hein, Meire? Sensacional. Obrigada, João. Grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, boa noite. Foi excelente. Hoje eu vou até dormir melhor, viu, Meire? Olha, amanhã eu vou atender 36 pessoas inspiradas. Ô, Joana, que bacana. Cuida bem dessa turma. A tia sabe quem é. Boa noite. Boa noite. Fiquem Boa bem noite. todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Déia, Estela, se quiserem, fiquem um pouquinho. Como? Tchau, Lindivane. Ainda está gravando. Wang disse, Martinha? Wang disse que quando a gente finalizasse, ia terminar a gravação. Eu acho que pode ou esperar finalizar a gravação ou finalizar logo. Para gravar direto lá no... Tá, você quer que eu faça isso? Não, eu estou como anfitriã, mas ela disse que quando eu encerrasse a reunião, que a gravação ia finalizar e ia gravar automaticamente lá na pasta da ICF Brasil. Então, eu acho que é melhor finalizar a gravação.
porque eu não sei se ao finalizar aqui, Meire disse também que podia vir uma mensagem para se quer gravar no computador ou na da ICF Brasil. Então, eu acho melhor finalizar pela ICF Brasil. Sim. Não é, Meire? Encerrando a reunião como o Ang orientou. Acho que ela falou isso, que ela mandava depois. Isso. Então, a gente... Gente, eu vou precisar ir, porque eu estou sem bateria. Pronto. Foi um dia de muitas emoções. Então saiu também, meninas? Pronto, eu não sei se você queria resenhar, queria fazer um feedback. Mas... eu adorei, o feedback foi maravilhoso. Super leve, solta, profunda, bem a cara de Meire, maravilhosa. Amei, amei, amei. E vi assim, muita similaridade com a DEP, né, Martinha? Sim. Muita similaridade com a DEP, bastante. Muito 10, muito legal. Foi maravilhoso, viu, Meire? Parabéns. Obrigada, Dea. Eu te mandei já aí, Meire, por e-mail, todos os comentários. Você deve ter lido alguns, mas você lê com calma e vê que legal, viu? O título do e-mail é Que Legal, veja que legal. Então, acho que a repercussão foi super positiva e eu só me arrependi de ficar ajudando, porque eu não consegui relaxar, eu queria até aproveitar, mas eu acho que eu vou assistir de novo quando sair a gravação para assistir como audiência, né? Eu também, Martinha. Aí, só para a gente dar risada, teve uma hora, na hora da meditação, eu vou fechar os olhos, Suzy fazia assim, ó. Porque eu estava com ela, eu não sabia. Isso vai ficar da gravação, isso vai ficar da gravação, viu? Você já tinha encerrado. Não, eu não encerrei. A gente não sabia. A gente não sabia. Beijo, viu, Martinha? A gente estava em duplo papel. Um beijo. Mas isso faz parte, né, das baianas, né, Martinha? Pois até um comentário, como as baianas são maravilhosas. Foi. É aquela coisa assim, eu estou aqui, eu quero meditar, eu quero respirar, quero ter presença, mas eu tenho uma função a cumprir. Estava multitask você. Aí a gente não sabia, o olho aberto, o olho fechado. Eu me senti assim mesmo. Mas vou assistir de novo e vou dar muita risada com essa parte aqui que vai ficar no final. Mas vamos encerrar oficialmente. Saiu no trailer. Ó, vamos encerrar oficialmente, porque quem olhar no YouTube vai ver isso aqui, né? Como se fosse a parte da gravação final. Então, vamos dar boa noite aí e agradecer quem assistiu até o final e quem vai assistir futuramente no YouTube, que vai ter aí o presente de te assistir. Beijo, gente. Tchau. Beijo, então. Beijo. Tchau. Tchau. Vou encerrar a reunião, viu, Meire, para poder finalizar a gravação. Eu não sei se o Ang edita, mas se não editar, isso vai para o YouTube e a gente vai dar muita risada. Talvez edite. Talvez edite, senão a gente vai dar... Então você vai mandar uma mensagem para ela, viu? Vai fazer um corte. Pronto, um beijo grande. Beijo, obrigada, viu, por tudo. Até mais.